Olá, cliente Logic. Eu me chamo Kalel Mandarino, né, e hoje eu vou explicar para vocês como o programa faz o cálculo de acordo com a Emenda Constitucional 103. O programa ele tem uma inteligência de cálculos, né, ele tem uma inteligência para análise dessas regras de transição. Então hoje eu vou explicar para vocês como o programa ele vai aplicar para aquela pessoa que está querendo ter uma ideia, que está querendo fazer uma análise, né, e um planejamento da sua aposentadoria, né. Vamos ver no programa como ele entende e analisa essas questões e mostra para nós as regras de transição. Vamos lá. No programa, vamos clicar na aba Cálculos, depois Cálculo Previdenciário. Neste caso, já deixei criado um cálculo novo, mas para iniciar um novo cálculo, basta clicar em Novo. Você pode utilizar o assistente que vai conduzir vocês através de pergunta de acordo com o cálculo que vocês desejam realizar. Neste caso, né, vamos realizar esse cálculo como se fosse a opção de não utilizar o assistente de cálculo. O programa vai pedir para que vocês deem um nome para este cálculo, e após isso, o cálculo irá aparecer aqui nesta tela que nós chamamos de Meus Cálculos. Para facilitar tanto o nosso suporte quanto a explicação deste vídeo, nós nos referimos a estes botões aqui à esquerda como telas. Então, primeiramente, sempre começaremos na tela Meus Cálculos. Vamos avançar então para a tela Tipo de Cálculo, tipo do cálculo. Podemos avançar clicando diretamente em cima da tela ou pelas setas de avançar e voltar. Vocês podem selecionar a forma como for melhor para vocês. Neste caso, trata-se de um planejamento previdenciário, onde uma pessoa ainda não possui esses requisitos na data atual, porém ela quer fazer um planejamento. Neste caso, vamos selecionar o tipo de cálculo número 2. E após isso, vamos fazer a importação do seu CNIS. Clicando aqui embaixo em Importar dados do INSS, vamos clicar em Anexar o CNIS. Vocês precisam ter o CNIS previamente baixado na máquina de vocês e clicar em Abrir. Ok. Depois disso, então, podemos clicar em Gravar os dados do CNIS. Ok, dados gravados com sucesso. Após isso, vamos avançar para a próxima tela, que é a tela Dados Iniciais. Vamos preencher aqui, então, esses pontos que são muito importantes, como, por exemplo, a espécie de benefício, se a pessoa possui deficiência ou não, o sexo da pessoa, neste caso, uma mulher, e a data da DER e da DIB, vamos manter para a data de hoje. Vamos avançar, então, para a próxima tela, que é a tela de tempo de contribuição. Notem que a tela Tempo de Contribuição ela mostra, obviamente, além dos vínculos de tempo de contribuição, ela vai mostrar estas observações logo aqui embaixo, o tempo de contribuição em 1/7 de 94 e o tempo de contribuição em 13/11 de 2019. Neste caso, essa informação é muito importante para que a gente tenha uma ideia se a pessoa vai ter um direito adquirido ou não, de acordo com a lei anterior, que era a Lei 9876. Aqui então vai mostrar o total, obviamente, de tempo, a carência e para uma aposentadoria por pontos, também ele nos mostra aqui, né, a quantidade de pontos que a pessoa tem e a quantidade necessária. Na próxima tela, salários de contribuição, ele simplesmente gravou os salários de contribuição que constam já no CNIS e ele vem com essa opção marcada, considerar um salário mínimo nos meses sem contribuição. Neste caso, ele irá fazer exatamente o que está sendo dito aqui. Então, vocês podem fazer uma análise, pois ele irá aplicar um salário mínimo nos meses onde não há salários de contribuição, porém há tempo. Então, é muito importante que vocês façam uma análise de acordo com o tempo de contribuição, com os vínculos de tempo de contribuição da pessoa e os salários de contribuição. Neste caso, vou deixar a opção desmarcada.
Um outro ponto importante são estes salários com a data final que estão em vermelho. Neste caso, é porque existe uma última contribuição, né, para este vínculo, porém não existe uma data final para ele. Dessa forma, então, o programa ele vai incluir a data final como sendo a data da última contribuição. Bom, avançando, vamos diretamente agora para a tela das opções para RMI. Esta tela é muito importante quando se trata de um planejamento previdenciário. Como vocês podem ver aqui, ele pergunta: opções para o cálculo da RMI futura. Como devem ser os salários de contribuição futuros? Ou seja, o programa vai pegar os dados dessa pessoa, o que ela tem de tempo, o que ela tem de salário, vai fazer uma análise e, se a pessoa falta atingir algum requisito na data de hoje, ele vai fazer um planejamento futuro. Então, neste caso, como ele vai fazer um planejamento futuro, ele precisa considerar um valor de salário de contribuição. Então, aqui o programa ele possui essa flexibilidade que é onde eu posso escolher qual vai ser o salário de contribuição futuro para essa projeção. Eu posso escolher, então, a opção de repetir o valor do último salário de contribuição, eu posso pedir para o programa considerar o valor do salário mínimo, ou considerar o valor do teto, ou eu posso informar especificamente um valor para um salário de contribuição futuro, ou eu posso selecionar a opção de não projetar. Nesse caso, eu vou selecionar a opção de informar um valor específico e colocar aqui um valor de R$ 4.000. Estas outras opções que existem nessa tela são para, por exemplo, o cálculo do retorno do investimento, onde a gente pode colocar aqui o percentual para as contribuições futuras, tá? E este é um valor total do adicional de investimento. Para maiores informações, vocês também podem clicar diretamente nesse íconezinho, onde tem um izinho de informação, que vocês vão ter uma explicação mais detalhada sobre o que significa cada uma dessas opções. Neste caso aqui, então, vamos focar em relação às regras de transição que o programa mostrará para nós. Então, após tudo isso já parametrizado, eu posso clicar em Gerar relatórios. E vejam só, o programa vai me mostrar uma tela com várias regras de transição, onde, obviamente, eu posso selecionar uma delas e dar prosseguimento a este cálculo. Bem, vamos lá. Neste caso, o programa ordenou os valores aqui, cada regra de transição, pelo valor da provável renda mensal inicial. Porém, eu posso ordenar também pela data da possível aposentadoria, selecionando essa segunda opção logo abaixo. Nesse caso, eu vou deixar pela provável RMI, pelo valor da provável RMI, ou seja, do maior para o menor. Neste caso aqui, então, eu tenho tempo adicional de 100%, transição por idade, tempo de contribuição com idade mínima, enfim, várias regras de transição. Notem que, por exemplo, o tempo adicional de 100%, existe um dos parâmetros aqui, um dos requisitos que estão com esse xizinho vermelho. Isto não significa que essa pessoa não tem direito a esta regra de transição. Significa que, na data de hoje, a qual foi parametrizado o cálculo, esta pessoa não teria o direito. Porém, o programa vai fazer uma projeção para quando ela terá direito a esta regra de transição. Então, note que a data da possível aposentadoria é uma data futura. Aqui também o programa traz, além das regras de transição, o direito adquirido pela Lei 9876, ou seja, o cálculo será realizado lá em 13 de 11 de 2019, será calculado a RMI lá naquela data, esse valor de RMI será atualizado até o dia de hoje. Então, neste caso aqui, eu vou selecionar a regra de transição do tempo adicional de 100%, eu clico sobre ela e depois eu clico em confirmar regra de transição selecionada. Certo, após isso, então, o programa irá me direcionar para essa tela onde aparecem vários tipos de relatório que eu posso selecionar. Então, neste caso aqui, eu vou selecionar o cálculo da RMI pela IC 103 de 2019, eu marco esta caixinha ao lado e depois eu clico em visualizar. Certo, então será gerado o relatório do tempo adicional de 100%.
Notem que em 4 de 2025, que foi até quando o programa fez essa projeção, ele considerou o salário de R$ 4.000, que foi o que nós parametrizamos lá na tela das opções para RMI. Então vamos indo até o final desse relatório, na última página, onde será mostrado para nós o valor da renda mensal inicial, com todos os parâmetros de número de parcelas do PBC, idade na DIB, tempo de contribuição, a soma, a média dos salários, a aplicação do coeficiente, neste caso foi de 100%, e algumas explicações a mais em relação ao cálculo. Eu posso então salvar este relatório clicando em exportar e selecionando a opção de PDF. Então eu posso selecionar a pasta onde eu posso salvar este relatório. Eu posso também gerar o relatório de análise das regras de transição, onde ele mostra, de forma resumida, as mesmas informações daquela telinha de quando a gente clica em gerar relatórios, das regras de transição. Então aqui eu tenho um resumo de todas as regras de transição, os requisitos e as datas das possíveis aposentadorias, logo abaixo de cada informação. Posso gerar também o relatório do tempo de contribuição, onde ele vai mostrar os períodos informados, os períodos que foram considerados no cálculo. Note que quando há uma concomitância, ele fica com estes hashtagzinhos ao lado aqui, quando há alguma concomitância de tempo de contribuição. E também na última página ele mostra uma análise de dados, ele mostra o tempo adicional, ou seja, o pedágio de 100% que eu teria que cumprir, que na verdade esta pessoa teria que cumprir, para poder atingir a sua possível aposentadoria. Então esta foi uma demonstração de como o programa ele aplica as suas análises e leva em consideração as regras de transição de acordo com a emenda constitucional de 2019. Caso tenham mais algumas dúvidas, estamos à disposição através do nosso telefone ou e-mail. Você pode também nos seguir nas redes sociais, através do Facebook, do YouTube, do Instagram e do LinkedIn. Até mais!